Olá, boa tarde. Além dos últimos acontecimentos com a empresa aérea Itapemirim, que impactou mais de 40 mil passageiros, há casos de overbooking, filas e problemas para fazer check-in em voos de outras companhias. De olho em situações como essas, o Ministério da Justiça e o Ministério do Turismo lançaram uma cartilha para orientar consumidores e empresas do setor aéreo sobre direitos e deveres. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Plano Collor 2. Supremo Tribunal Federal reafirma jurisprudência sobre inexistência de direito adquirido à diferença de correção do FGTS. Supremo Tribunal Federal recebe nova ação contra atos do poder público que autorizam atividades de garimpo em área da Amazônia. O Partido Verde alega que o garimpo de ouro nessas áreas pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente e à saúde indígena e de ribeirinhos. E ainda, Superior Tribunal de Justiça autoriza a retomada das obras de construção de complexo escolar no interior da Bahia. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência da Corte sobre a inexistência de direito à diferença de correção do FGTS referente ao Plano Collor 2, com base no índice de preço ao consumidor. Quem tem os detalhes dessa decisão é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carol. Tudo bom? Olá, Martinha. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, essa decisão foi em uma ação, em um pedido apresentado por um aposentado contra a decisão da Justiça Federal do Paraná, que negou o pagamento das diferenças das correções no saldo do FGTS durante o Plano Collor 2. O autor da ação pedia para que fosse aplicado o índice de preço ao consumidor, o IPC, para corrigir o valor. Mas o Supremo reafirmou decisão da Corte de que não existe direito à diferença de correção monetária dos saldos de FGTS na época do Plano Collor 2, em fevereiro de 1991, com base nesse índice. Tanto o STF quanto o STJ entendem que a correção do valor sobre FGTS no plano vigente à época deve ser com base na taxa referencial. O relator dessa ação é o ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que o FGTS foi criado por lei e, por isso, deve ser submetido às regras legais e não contratuais, como ocorre com a caderneta de poupança. Martinha. Obrigada, Carol. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou liminar de um advogado para suspender a exigência do passaporte de vacina na Paraíba. No pedido de habeas corpus aqui no STJ, o advogado contestou a Lei Estadual 12.083 de 2021, que estabelece a comprovação da vacinação contra a Covid-19 como condição para a entrada em órgãos públicos estaduais, além de bares, restaurantes e casas de shows, entre outros estabelecimentos similares. Na liminar, o advogado afirmou que a lei estadual desrespeita diversos direitos e garantias constitucionais, como a liberdade de locomoção. Destacou também que essa lei ignoraria a existência de pessoas que não podem tomar a vacina, bem como aqueles que contraíram o vírus e, desta forma, não precisariam ser vacinados por terem imunidade natural. Ao analisar o pedido, o presidente do tribunal lembrou que o STF possui diversos julgados recentes no sentido da validade da política de vacinação obrigatória. O ministro Humberto Martins também destacou que a lei se justifica no contexto de proteção da saúde das pessoas. O mérito do pedido vai ser analisado pelo relator do habeas corpus, distribuído ao ministro Gurgel de Faria, da primeira turma do STJ. E o Superior Tribunal de Justiça autorizou a retomada das obras de construção de complexo escolar no interior da Bahia. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, considerou que a paralisação pode prejudicar a eficiência da prestação do serviço. O ministro Humberto Martins suspendeu decisão que impedia o governo da Bahia de continuar as obras de construção de um complexo educacional em Amargosa, no interior do estado. Ele considerou que há risco de perigo da demora inverso, porque a paralisação das obras produz efeitos imediatos e prejudiciais com relação à eficiência da prestação do serviço público.
A construção está sendo feita no terreno de um antigo parque de exposições do município, em área declarada como de utilidade pública pelo Estado. Uma decisão da Justiça Estadual suspendeu a emissão na posse devido a um processo de tombamento do imóvel desapropriado. No STJ, o governo estadual afirmou que o magistrado que suspendeu a emissão na posse do imóvel foi induzido a erro, porque os argumentos pelo tombamento da área não são procedentes. O governo da Bahia argumentou ainda que esse cenário gera riscos à ordem administrativa e à economia pública, suspendendo a construção de 2 escolas cujas obras de engenharia já foram contratadas. Ao analisar o pedido, o presidente do STJ afirmou que há urgência na emissão da posse pleiteada para a continuidade da execução das obras de construção das escolas. Para Humberto Martins, as obras não podem ser impedidas por um pleito recém-formulado de tombamento, ainda sem decisão de mérito. E a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho não reconheceu a estabilidade de um bancário do Itaú que atuou como dirigente de cooperativa. Entenda o caso na reportagem de Pablo Lemos. O bancário contou na ação que foi demitido sem justa causa pelo Itaú após 37 anos de serviços prestados. Disse que 1 ano antes da demissão foi eleito diretor da Cooperativa de Consumo dos Profissionais de Instituições Financeiras. Mas isso não impediu o banco de dispensá-lo. Ele então ajuizou a ação pedindo a nulidade da dispensa e a reintegração no emprego, além do pagamento de outras parcelas, alegando direito à estabilidade provisória de acordo com a Política Nacional de Cooperativismo. O Tribunal Regional do Trabalho da 27ª Região, no Espírito Santo, manteve a sentença que rejeitou os pedidos do bancário. O TRT constatou que a cooperativa atua no comércio varejista de material de construção em geral, para que seus associados consigam melhores preços nos produtos. Assim, o diretor não defende nem representa interesses dos integrantes da categoria profissional que se contraponham às atividades do empregador, de modo a justificar a garantia de emprego pretendida. No recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, o bancário argumentou que o artigo 55 da Lei 5.764, de 1971, assegura aos empregados eleitos para o cargo de direção de cooperativas as mesmas garantias aplicadas aos empregados escolhidos para dirigente sindical. No TST, o debate sobre a estabilidade provisória no emprego do dirigente de cooperativa não é novo. Mas ainda não há entendimento pacificado sobre essa matéria. O artigo 55 da Lei 5.764, de 1971, de fato, assegura aos diretores eleitos para as cooperativas de empregados as mesmas garantias previstas no artigo 543 da CLT aos dirigentes sindicais. Entre elas, a proibição de dispensa, desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Contudo, na interpretação do relator do caso na 4ª turma, ministro Caputo Bastos, o direito à estabilidade não é uma garantia pessoal do diretor de cooperativa, nem resulta do simples fato de ocupar essa posição, mas uma prerrogativa conferida à categoria profissional, para que o dirigente tenha condições de defender os interesses dos trabalhadores associados. Sendo assim, a 4ª turma rejeitou o pedido do empregado. A decisão foi unânime. Veja a seguir, Ministério da Justiça e Ministério do Turismo lançam cartilha para orientar consumidores e empresas do setor aéreo sobre direitos e deveres. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, ela contou com a colaboração de várias classes sociais na sua elaboração. E logo ali, no artigo 1º, parágrafo único, já se demonstra todo o espírito democrático em que foi elaborada a nossa Constituição, porque ali consta que todo poder emana do povo. Esta semana está sendo marcada por problemas em aeroportos de todo o país. Com o aumento da procura por viagens neste fim de ano, as companhias estão tendo dificuldade em atender a demanda.
Tiago e a família vieram do Tocantins e acabaram de chegar ao aeroporto de Brasília. Daqui, eles pegariam outro voo para Porto Alegre, mas a viagem teve uma mudança inesperada. A passagem foi cancelada por motivo de problema no aeroporto e nós não fomos ressarcidos do valor integral, só foi colocado um crédito para a gente usar na próxima viagem. A empresa afirmou que eles não poderiam utilizar o valor integral por conta que o problema foi com o aeroporto, não foi com a empresa. Um prejuízo de mais de R$1.000. A solução foi procurar outro meio de transporte. A gente vai ter que comprar a passagem de ônibus, né, que ficou quase o mesmo valor. Um prejuízo muito grande, porque a gente não estava programado para fazer outra viagem. Problemas como esse são comuns nessa época de fim de ano por causa do aumento das viagens. A estimativa é que 3 milhões de passageiros passem pelos 37 aeroportos administrados pela Infraero. Somente aqui em Brasília, cerca de 44 mil passageiros devem utilizar o terminal nos próximos dias. A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e o Ministério do Turismo lançaram uma cartilha para orientar consumidores e empresas do setor aéreo sobre direitos e deveres. O documento reúne informações sobre cobranças diferenciadas de tarifas, cuidados necessários nas viagens com menores, alteração no voo e regras excepcionais diante da crise sanitária da Covid-19. O viajante deve ficar atento a seus direitos e, se não conseguir negociar diretamente com a empresa, pode reclamar nos órgãos de defesa do consumidor ou recorrer à justiça. E a gente segue falando desse assunto. Eu converso agora com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Lília Brandão. Boa tarde, doutora Lília. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Justiça. Boa tarde, prazer é todo nosso. Mas a gente viu que nos últimos dias foram vários problemas, principalmente com a empresa, né? A quem o consumidor deve recorrer quando esse tipo de problema acontecer, principalmente fim de ano, que está todo mundo de recesso? Bom, nesse caso, nós da Secretaria Nacional do Consumidor sempre orientamos que os consumidores procurem, em primeiro lugar, a empresa. Por determinação legal, as empresas têm que fornecer aos consumidores esse primeiro apoio, seja ele o problema que for, eventualmente um atraso, overbooking ou algum tipo de cancelamento. Existem previsões legais de atendimento, como, por exemplo, o saque ou outros canais de atendimento, ou ainda também previsões de assistência. Pode ser, por exemplo, previsões de assistência de 1 hora, 2 horas ou até 4 horas de espera desse consumidor. Caso esse tipo de assistência não seja fornecida, nós orientamos para que eles procurem os PROCONs mais próximos à sua residência, ou então entrem na plataforma de solução de conflitos do governo federal, que é disponibilizada pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é a plataforma consumidor.gov.br. Lá o consumidor ele pode registrar a sua reclamação e a média de resposta costuma girar em torno de 7 dias, com uma média de resolução de 80%. Para registrar essa reclamação, é preciso algum documento, alguma prova de que realmente tentou falar com a empresa e não conseguiu? Não é necessário nenhum tipo de prova. É importante que a gente ressalte que, pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele tem a estima de prestação de informação de boa-fé. Quem precisa fazer o ônus da prova, essa inversão do ônus da prova, ela fica sob cargo e responsabilidade do fornecedor nesse caso. Certo. E como que o governo tem atuado com relação à fiscalização das empresas aéreas para que problemas como esse que estão ocorrendo, principalmente neste período de ano, eles sejam evitados? O governo federal, especificamente nessa parte de aéreas, tem tido uma atuação forte. Uma delas é justamente esse lançamento da cartilha informativa decorrente de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Justiça pela Secretaria Nacional do Consumidor com o Ministério do Turismo. Nós entendemos que existem várias etapas desse controle, dessa atuação. Uma delas é a parte educativa, onde nós passamos todas as orientações aos consumidores de como agir e quais são os direitos sobre os quais eles devem estar informados. E, além disso, pela Secretaria Nacional do Consumidor, nós temos um monitoramento que é feito pela Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento em Mercado e também pela Coordenação de Sanções Administrativas.
Nós temos um estudo que é feito par e passo de todas as companhias aéreas, por exemplo, nacionais. Nós verificamos os índices de satisfação dos consumidores e caso haja qualquer tipo de baixa nesse índice, nós temos uma atuação mais firme com reuniões e, eventualmente, até sanções com essas empresas. Recentemente, nós tivemos um problema mais sério com o SAC, com o Serviço de Atendimento ao Consumidor de uma dessas empresas nacionais de grande porte. Eles até chegaram a voluntariamente, até quando os índices estiveram ruins, procurar a Senacom para conversar e voluntariamente assumiram esse equívoco e apresentaram, inclusive, planos de melhoria. Então, normalmente, a atuação do governo federal se dá dessa forma. E o que a senhora destacaria de mais importante nessa cartilha para que a gente possa entender melhor? O principal que nós solicitamos aos consumidores é que eles nunca deixem passar os seus direitos em branco. É muito importante que, na medida em que as suas garantias não foram cumpridas adequadamente, que eles não deixem de reclamar. E eu explico isso. A única forma que o governo federal ou, eventualmente, um governo estadual ou governo municipal conseguem fazer o monitoramento de dados e a aplicação desses dados para efeitos de política pública é na medida em que nós fazemos a extração de dados das plataformas que são utilizadas, eventualmente o SINDEC, que é o sistema que é utilizado pelos PROCONs, que aos poucos vai ser substituído pelo Proconsumidor ao longo do país, e também pelos dados que nós temos do consumidor.gov.br. Então, na medida em que os dados nos mostram em que as atuações das empresas aéreas, nesses casos, não estão funcionando bem, nós temos como, de uma forma reativa mais fidedigna, atuar. Então, é muito importante que o consumidor não deixe passar em branco. Os direitos dele necessitam ser respeitados e, na medida que não forem, as autoridades precisam estar cientes disso. Tá ok. A gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Justiça e desejando um Feliz Natal, tá bom? Obrigada. Obrigada. Feliz Natal a todos. E veja a seguir, Supremo Tribunal Federal recebeu nova ação contra atos do poder público que autorizam atividades em garimpo em área da Amazônia. Os detalhes em instantes. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. E, portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. O Supremo Tribunal Federal recebeu outra ação contra atos do governo que autorizam atividades de garimpo em área da Amazônia. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apresentada pelo Partido Verde. Essa é a segunda ação sobre o tema que chega ao STF. A outra foi apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade. As duas são da relatoria do ministro Nunes Marques. Os partidos pedem a suspensão dos atos expedidos pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que autorizaram o garimpo na área conhecida como Cabeça do Cachorro. A região concentra diversas terras indígenas e unidades de conservação no município de São Gabriel, na Amazônia. O Partido Verde alega que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno, na condição de secretário executivo do Conselho de Defesa Nacional, não tem competência para autorizar a exploração de minério em terras indígenas. Segundo a legenda, a Constituição Federal estabelece que a autorização deve ser dada pelo Congresso Nacional, depois de ouvir as comunidades afetadas. O partido alega ainda que o garimpo de ouro nessas áreas pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente e à saúde indígena e de ribeirinhos, por causa da contaminação da água e do solo pelo mercúrio.
Retrospectiva 2021, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade de lei fluminense que obriga operadoras de telefonia a criar cadastro de assinantes que não querem ser incomodados com ligações de telemarketing. Vamos rever a reportagem que eu fiz à época. Quase todo mundo já recebeu ligações constantes de telemarketing oferecendo serviços, chamadas feitas a qualquer hora do dia e que causam muito incômodo. Uma chateação que atrapalha muita gente e foi levada à discussão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros analisam o pedido da Abrafix, Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado, contra uma lei do Rio de Janeiro, norma que obriga empresas de telecomunicações a criar um cadastro de assinantes que se oponham ao recebimento de ofertas de produtos ou serviços pelo telefone. Para a associação, essa lei seria inconstitucional por invadir, segundo a entidade, competência da União para regulamentar o setor de telefonia. O advogado da Abrafix argumentou que a Constituição deu à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, capacidade institucional de disciplinar regras entre as empresas e os consumidores. A Anatel vem então e edita o RGC, Regulamento Geral dos Direitos dos Consumidores, e o faz por meio da Resolução 632 de 2014, cujo artigo 3º, inciso 7º, assegura a privacidade dos usuários, e o inciso 18 do mesmo artigo 13 determina que essas ofertas não ocorram sem o consentimento prévio, livre e expresso. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou pela improcedência do pedido feito pela Abrafix, ou seja, no sentido de que a lei do Rio de Janeiro sobre o cadastro de assinantes é constitucional. Aras destacou que a norma ajuda a combater o abuso das empresas de telemarketing. A lei foi elaborada visando assegurar aos consumidores de serviços de telefonia local o direito de privacidade. A função da norma, portanto, é eminentemente protetiva do consumidor no que atine ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos, serviços por via telefônica. O relator da matéria, ministro Marco Aurélio, votou a favor da constitucionalidade da lei fluminense, no sentido de que o caso reflete competência concorrente dos estados para dispor sobre proteção ao consumidor. A expressa referência à prestação de serviços públicos é o Código do Consumidor. A Política Nacional das Relações de Socorro ao Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida. Já o ministro Nunes Marques divergiu parcialmente do relator. Votou no sentido de que o artigo 1A da Lei do Rio de Janeiro é inconstitucional, por violar a autonomia do consumidor, a quem cabe escolher se quer ou não receber ligações nos finais de semana, feriados ou em dias da semana, depois das 6 horas da tarde. Julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 1A da Lei objurgada, ao passo que declara a constitucionalidade de todos os demais dispositivos que integram a Lei 4896 de 2006, com os acréscimos nela inseridas por lei das leis 7853 e 7855, todas do Estado do Rio de Janeiro. E o plenário do STF, por maioria, acompanhou o relator ministro Marco Aurélio, no sentido de validar lei que protege consumidor de ligações de telemarketing, vencidos os ministros Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que julgaram parcialmente procedente.
Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.